Antes de começar esse vídeo, eu preciso te fazer uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. E se tudo o que você acredita sobre a sua vida estiver sendo moldado pelos seus próprios pensamentos sem você perceber? Talvez você não esteja preso ao mundo lá fora. Talvez você esteja preso dentro da sua própria mente, repetindo padrões, emoções e crenças que nunca escolheu conscientemente. Hoje você vai ouvir algo que pode incomodar, mas também pode despertar algo que ficou adormecido por muito tempo dentro de você. Napoleon Hill dizia que a mente é tudo. Você se torna aquilo que pensa. E se isso for verdade, então você não está esperando a vida mudar. Você está esperando mudar por dentro. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir 3 coisas simples, mas importantes. Se inscreva no canal, porque aqui a gente não fala só de motivação. A gente fala de transformação real de mentalidade. Deixa o like para que esse vídeo alcance outras pessoas que também precisam despertar. E comenta aqui embaixo: eu estou despertando. Porque essa não é só uma frase. Pode ser o início de uma nova consciência na sua vida. Agora, respira fundo e assiste até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo para sempre. A maioria das pessoas não vive, apenas repete pensamentos que nunca escolheu. E o mais assustador não é isso. O mais assustador é que elas acreditam que esses pensamentos são a verdade. Você já parou para pensar nisso? Quem está pensando por você neste exato momento? Napoleon Hill diria: a mente é tudo. Você se torna aquilo que mais pensa. Mas então, por que você pensa tanto em medo, escassez e fracasso? Talvez porque alguém, em algum momento da sua vida, plantou essas ideias dentro de você. Palavras, experiências, rejeições, fracassos antigos. E, sem perceber, você começou a viver como se fosse limitado por essas memórias. Mas me responda com honestidade: você está vivendo a sua vida ou apenas repetindo um roteiro que nunca escreveu? A mente humana é como um jardim. Se você não planta consciência, alguém planta medo. Se você não escolhe seus pensamentos, o mundo escolhe por você. E um jardim abandonado não deixa de crescer. Ele apenas cresce mato. É assim que nascem as prisões invisíveis. Não são feitas de ferro, são feitas de crenças. E o mais perigoso de todos os pensamentos é aquele que você nunca questionou. Eu não sou capaz. Não é para mim. Eu sempre falho. Quem te ensinou isso? E mais importante, por que você decidiu acreditar? Agora feche os olhos por um instante e se pergunte: se seus pensamentos criaram sua realidade até agora, o que eles estão construindo neste exato momento? Napoleon Hill acreditava que todo ser humano carrega dentro de si o poder de mudar o próprio destino. Mas esse poder só desperta quando a mente deixa de ser escrava e passa a ser comandante. Você não está preso ao mundo. Você está preso à forma como enxerga o mundo. E toda prisão invisível começa com uma única coisa: um pensamento aceito sem questionamento. Mas há algo que você precisa saber antes de continuar esta jornada. Uma vez que você enxerga a prisão, você nunca mais consegue fingir que não viu. Depois que você começa a enxergar a prisão invisível da mente, algo estranho acontece. O mundo não muda, mas você muda a forma como o mundo te afeta. E isso pode ser desconfortável, porque agora você percebe que o inimigo nunca esteve lá fora. Ele sempre esteve dentro. Napoleon Hill ensinava que o maior desafio do ser humano não é o ambiente, mas o controle dos próprios pensamentos. E se isso for verdade, então quem você tem sido até agora? Você tem culpado a vida, as pessoas, a falta de oportunidades. Mas e se tudo isso for apenas o reflexo de uma mente sem direção? Pense com sinceridade.
Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar? Quantas oportunidades você perdeu porque acreditou que não era suficiente? O inimigo interno não grita, ele sussurra. Depois você tenta, não vai dar certo. Você não é como aqueles outros. E o problema é que você começou a chamar esses sussurros de realidade. Mas aqui está a verdade que separa os vencedores dos que vivem em repetição. Você não é o que pensa ocasionalmente. Você é o que pensa constantemente. A mente é como um governo. Se você não assume o controle, alguém assume por você. E quando você não governa seus pensamentos, o medo vira presidente, a dúvida vira lei e a procrastinação vira rotina. Agora eu te pergunto, você está vivendo ou apenas obedecendo uma mente desorganizada? A virada começa quando você percebe que não precisa acreditar em tudo que pensa. Sim, nem todo pensamento merece poder. Alguns pensamentos são apenas ruído, e você tem confundido ruído com verdade. Napoleon Hill diria: o homem é o mestre dos seus pensamentos, ou o escravo deles. E agora, a escolha se torna inevitável. Ou você continua sendo conduzido por uma mente sem direção, ou você assume o comando como um líder da própria existência. Mas isso exige algo que poucos estão dispostos a fazer: responsabilidade total. Sem desculpas, sem terceirizar a culpa, porque no momento em que você aceita que o inimigo está dentro, você também aceita que a solução está dentro. E essa é a parte mais perigosa da consciência. Ela te tira todas as desculpas e te coloca frente a frente com o seu próprio poder. Agora me diga, você está pronto para parar de negociar com o seu próprio medo? Ou ainda vai continuar chamando sua prisão de vida normal? O dia em que você acorda de verdade. Depois de entender que o inimigo não está fora, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Você começa a perceber o quanto da sua vida foi vivido no automático, não por falta de capacidade, mas por falta de consciência. E esse é o ponto em que muitos não aguentam continuar olhando para dentro. Porque enxergar a verdade exige coragem. Napoleon Hill dizia que o despertar começa no momento em que o ser humano decide assumir controle absoluto da própria mente. Mas isso não acontece de forma suave. Acordar de verdade é desconfortável, porque significa admitir que você poderia ter sido mais e ainda assim não foi. Agora pare por um instante e se pergunte: e se hoje fosse o último dia da sua vida, você estaria orgulhoso da forma como está vivendo? Ou estaria apenas esperando mais uma segunda-feira para começar de novo? A maioria das pessoas vive presa em um ciclo silencioso. Promessas não cumpridas, planos adiados, sonhos engavetados e a ilusão de que um dia tudo vai mudar. Mas deixa eu te dizer algo com clareza brutal. Um dia não existe. Existe apenas decisão. E decisão sempre acontece no presente. O momento em que você desperta não é quando tudo fica fácil. É quando você para de esperar facilidade. Você começa a entender que ninguém vai vir te salvar. Nenhuma circunstância vai se alinhar magicamente. Nenhuma motivação externa vai sustentar uma vida inteira. Só você pode fazer isso. E isso pode assustar, porque remove toda a dependência emocional do mundo, mas também liberta. Napoleon Hill acreditava que o pensamento aliado à ação imediata é a ponte entre o desejo e a realização. Mas quantas vezes você já teve um grande pensamento e mesmo assim não fez nada com ele? Quantas ideias morreram dentro de você porque você esperou o momento certo? Agora entenda, o momento certo é uma invenção da mente que tem medo de agir. E o medo sempre veste roupas de lógica. Ele diz: não é hora ainda. Você precisa se preparar mais. Talvez depois. Mas por trás dessas frases existe apenas uma coisa: autossabotagem disfarçada de prudência.
E o mais cruel é que, enquanto você espera, a vida continua passando. Agora eu quero que você imagine algo. Você olhando para si mesmo no espelho daqui a 5 anos, com a mesma promessa nos olhos, com os mesmos sonhos não realizados, com as mesmas desculpas repetidas. O que você diria para essa versão de você? E mais importante, o que essa versão diria para você agora? A verdade é que o despertar não é um evento, é uma decisão diária. Decidir parar de mentir para si mesmo. Decidir parar de adiar o inevitável. Decidir parar de viver abaixo do próprio potencial. Porque existe um ponto na vida em que você precisa escolher. Ou você continua confortável na mediocridade, ou você entra na desconfortável jornada da construção de algo maior. E aqui está o paradoxo. Tudo o que você deseja está do outro lado daquilo que você evita. Disciplina, responsabilidade, ação imediata e fé inabalável. Agora me responda com honestidade silenciosa. Você está realmente acordando ou apenas aprendendo a fingir que acordou? Quando você finalmente começa a enxergar a verdade sobre a própria mente, uma nova batalha se inicia. Não é uma batalha externa, é uma guerra silenciosa dentro da sua atenção. Porque agora você percebe algo que sempre esteve aí, mas nunca foi levado a sério. Você não perde a sua vida de uma vez. Você perde a sua vida em pequenas distrações diárias. Napoleon Hill dizia que o foco é a energia organizada da mente humana, mas a maioria das pessoas vive exatamente o oposto disso. Uma mente fragmentada. Um pensamento aqui, outro ali. Um sonho hoje, uma dúvida amanhã. E no meio disso tudo, a vida escapa sem ser percebida. Agora me diga com sinceridade o que está consumindo a sua atenção neste exato momento da sua vida. O que você pensa quando não está sendo controlado por distrações? É medo? É comparação? É dúvida sobre o futuro ou é clareza absoluta sobre onde você quer chegar? Porque a verdade é simples, mas brutal. Sua energia sempre vai para onde sua atenção vai primeiro. E aquilo que você alimenta mentalmente, cresce. Se você alimenta medo, ele cresce. Se você alimenta disciplina, ela cresce. Se você alimenta sonhos, eles começam a tomar forma. Mas se você alimenta distrações, você se torna alguém ocupado, mas vazio. E esse é o maior engano da era moderna: confundir movimento com progresso. Quantas vezes você esteve ocupado o dia inteiro, mas no fim do dia percebeu que não avançou em nada importante? Isso não é falta de tempo, é falta de foco. E falta de foco é, na verdade, falta de prioridade interna. Napoleon Hill ensinava que o homem que domina a própria mente pode dominar qualquer destino. Mas dominar a mente exige guerra, porque a mente não quer ser controlada. Ela quer prazer imediato, ela quer fuga, ela quer conforto. E toda vez que você tenta focá-la, ela te oferece distrações disfarçadas de urgência. Só mais 5 minutos. Depois eu começo. Hoje não é um bom dia, mas a verdade é que nunca será um bom dia para quem não decidiu agir. Agora, imagine sua mente como um campo, e tudo o que entra nela são sementes. Cada pensamento é uma semente, cada conteúdo que você consome é uma semente, cada conversa é uma semente. E um campo não pergunta se você quer colher o que plantou, ele simplesmente devolve. Agora, pergunte a si mesmo: o que você tem plantado diariamente dentro da sua mente? Porque o seu futuro não está sendo construído no amanhã. Ele está sendo construído naquilo que você permite entrar hoje. E aqui está o ponto mais perigoso de todos. Você pode estar destruindo seu futuro, enquanto sente que está apenas relaxando. Mas não se engane. A disciplina que você evita hoje é exatamente a vida que você vai sentir falta amanhã. Napoleon Hill falava sobre a importância de um propósito definido.
Porque sem propósito, o foco se dissolve, e sem foco, a vida se dispersa. Agora eu quero que você pare por um segundo e responda dentro de você. Se você tivesse que escolher apenas uma direção para a sua vida, qual seria tão clara a ponto de eliminar todas as outras distrações? E por que você ainda não está totalmente nela? A verdade é que o foco absoluto não é sobre fazer mais, é sobre eliminar tudo aquilo que não te aproxima do seu destino. E isso inclui hábitos, inclui pessoas, inclui pensamentos, inclui versões antigas de você mesmo. Porque no final, você não precisa de mais tempo, você precisa de mais clareza. E clareza sempre exige corte. Agora me responda, você está realmente focado? Ou apenas ocupado demais para perceber que está parado? Depois que você aprende a focar, algo ainda mais profundo começa a se revelar. Você começa a perceber que a mente não é apenas um instrumento de pensamento. Ela é um campo de criação. E tudo o que você sustenta dentro dela começa a se manifestar fora dela. Napoleon Hill chamaria isso de uma das leis mais silenciosas do sucesso. A crença precede a conquista. Mas aqui está o ponto que poucos conseguem aceitar. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é capaz de sustentar mentalmente por tempo suficiente. Pense nisso com honestidade. Quantas coisas você diz que quer, mas não consegue manter na sua mente por mais de alguns dias? Quantos sonhos você começa a imaginar e depois abandona mentalmente antes mesmo de tentar na prática? A mente humana não falha por falta de potencial. Ela falha por falta de consistência interna. E isso cria uma realidade fragmentada. Você quer riqueza, mas pensa em escassez. Você quer liberdade, mas vive em medo. Você quer mudança, mas se identifica com o antigo você. Agora me diga, como algo novo pode nascer em uma mente que continua vivendo como o passado? Napoleon Hill ensinava que a fé é o ponto de partida de toda realização, mas não uma fé emocional, uma fé disciplinada, uma fé que sustenta pensamentos mesmo quando nada no exterior confirma isso. E isso separa os vencedores dos que apenas desejam. Porque desejar é fácil. Sustentar mentalmente é raro. A lei invisível da mente funciona assim. O que você pensa com emoção repetida se torna um padrão. E padrões se tornam comportamento. E comportamento se torna destino. Agora pare e observe sua própria vida como se fosse um mapa. Onde seus pensamentos mais fortes te levaram até aqui? Foram pensamentos de expansão ou pensamentos de limitação repetidos tantas vezes que pareceram verdade? E aqui está uma pergunta que corta mais fundo. Se alguém pudesse ouvir tudo o que você pensa quando está sozinho, essa pessoa acreditaria no seu sucesso? Ou perceberia que você mesmo não acredita nele? A mente não responde ao que você fala para o mundo. Ela responde ao que você repete para si mesmo no silêncio. E é no silêncio que os destinos são decididos. Agora imagine algo poderoso. E se cada pensamento seu fosse uma instrução direta para o futuro? O que você estaria ordenando todos os dias sem perceber? Fracasso? Medo? Comparação? Ou construção? Napoleon Hill dizia que o homem é o mestre do próprio destino quando assume o controle da própria mente. Mas isso exige uma decisão radical. Parar de tratar pensamentos como passageiros e começar a tratá-los como comandos. Porque aquilo que você tolera mentalmente, você acaba vivendo fisicamente. Agora me responda com honestidade. Você está pensando como alguém que quer mudar de vida? Ou como alguém que já desistiu sem perceber? Existe um momento na jornada da mente em que a verdade deixa de ser apenas entendimento e se torna experiência. E quase sempre isso acontece através da dor.
Napoleon Hill nunca romantizou o sofrimento, mas ele reconhecia algo que poucos têm coragem de admitir. A dor pode ser destrutiva, ou pode ser o ponto de virada definitivo de um ser humano. Tudo depende de como você interpreta o que está vivendo. Agora pense com sinceridade. O que você está chamando de problema hoje pode ser, na verdade, um treinamento invisível para algo maior? A maioria das pessoas foge da dor, foge das dificuldades, foge dos momentos em que tudo parece estar desmoronando. Mas e se esses momentos não forem sinais de fim, e sim sinais de construção? Porque nada forte é criado em ambientes fáceis. O diamante não nasce sob conforto, ele nasce sob pressão. E a mente humana funciona da mesma forma. Você não está sendo destruído, você está sendo moldado. Mas a pergunta mais importante não é o que está acontecendo com você. A pergunta é, o que você está se tornando por causa disso? Napoleon Hill ensinava que cada obstáculo carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas isso só se revela para quem continua, para quem não desiste no meio do processo. Agora me diga, você já percebeu como as maiores versões de si mesmo sempre surgem depois dos períodos mais difíceis da sua vida? Não durante o conforto, mas após a queda, após a perda, após a crise. É como se a vida estivesse constantemente te forçando a escolher. Ou você se quebra, ou você se reconstrói. E essa escolha acontece no silêncio, quando ninguém está olhando, quando ninguém está te motivando, quando tudo dentro de você quer desistir. É nesse momento que nasce a verdadeira disciplina. Não a disciplina de quem está motivado, mas a disciplina de quem decidiu continuar mesmo sem vontade. Agora olhe para dentro e se pergunte, eu estou sendo vítima das minhas dores, ou estou me tornando maior do que elas? Porque existe uma diferença enorme entre sofrer e crescer. Sofrer é reagir sem consciência. Crescer é transformar a dor em direção. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. A dor que você evita hoje pode ser exatamente o crescimento que você vai precisar amanhã. Napoleon Hill acreditava que a mente pode converter qualquer experiência em poder pessoal, mas somente quando você assume responsabilidade total sobre o significado dela. Agora imagine, 2 homens passam pela mesma dificuldade, um se quebra, o outro se constrói. A diferença não está no evento, está na interpretação. E interpretação é escolha. Agora eu te pergunto com profundidade, o que a sua dor atual está tentando te ensinar e você está recusando ouvir? Porque é aquilo que você não aprende com consciência. A vida repete até você aprender com dor. Agora me diga, você está sendo derrotado pelas circunstâncias ou está sendo preparado por elas? A disciplina que ninguém vê. Depois que você entende que a dor pode te transformar, surge um novo nível de consciência. E com ele, um novo teste. Porque agora você já não pode mais fingir ignorância. Você já viu demais. E quando alguém vê demais sobre si mesmo, a vida começa a cobrar mudança. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é um ato isolado de inspiração, mas a soma de hábitos repetidos com disciplina inabalável. E aqui está a verdade que separa os que sonham dos que constroem. Ninguém vê o que você faz quando ninguém está vendo. Mas é exatamente isso que define quem você se torna. A disciplina não nasce na multidão. Ela nasce no silêncio, no momento em que você escolhe levantar quando ninguém te obriga, no momento em que você escolhe continuar quando ninguém te aplaude, no momento em que você escolhe não desistir, mesmo sem recompensa imediata. Agora me responda com sinceridade. O que você faz quando ninguém está te observando? Porque a sua vida não é construída nos seus momentos de motivação, mas nos seus momentos de ausência dela. E é aqui que a maioria se perde. Eles querem resultados grandes,
mas mantêm hábitos pequenos, querem uma vida diferente, mas repetem os mesmos comportamentos, querem disciplina, mas vivem dependendo de emoção. E emoção é instável. Hoje ela te levanta, amanhã ela te abandona. Por isso, Napoleon Hill falava sobre a necessidade de uma decisão firme, uma decisão que não depende de humor, uma decisão que não negocia com preguiça, uma decisão que não espera vontade. Agora imagine sua vida como uma construção. Cada ação pequena é um tijolo, cada escolha é uma fundação invisível. E a pergunta é: o que você tem construído com os seus dias? Uma estrutura sólida ou uma estrutura que desmorona ao primeiro vento? A disciplina invisível é aquela que ninguém reconhece, mas é ela que constrói tudo o que será reconhecido no futuro. Agora pense, enquanto o mundo dorme, alguém está estudando. Enquanto o mundo se distrai, alguém está repetindo o básico até dominar. Enquanto o mundo espera motivação, alguém decidiu agir sem ela, e essa diferença silenciosa se transforma em distância inevitável com o tempo. Agora me diga, você está disposto a pagar o preço do invisível hoje, para viver o inevitável amanhã? Ou ainda está esperando o momento perfeito para começar? Porque o momento perfeito nunca chega. Ele é substituído por uma decisão, e decisão sem ação é apenas ilusão sofisticada. Napoleon Hill acreditava que o hábito forma o destino. E isso significa que você não precisa mudar sua vida inteira de uma vez. Você só precisa mudar o que você repete todos os dias. Mas aqui está o desafio. O que você repete hoje já virou automático. E quebrar o automático exige guerra interna. Uma guerra contra a preguiça, contra a procrastinação, contra o conforto que te mantém exatamente onde você está. Agora pare e se pergunte: eu estou construindo uma vida de disciplina ou apenas sobrevivendo dentro dos meus próprios hábitos desorganizados? Porque no final, você não será lembrado pelo que desejou, mas pelo que sustentou quando ninguém estava olhando. Depois que você entende o peso da disciplina invisível, algo ainda mais profundo começa a emergir dentro de você. Uma pergunta silenciosa começa a ecoar na mente: para onde tudo isso está me levando? E é aqui que a maioria das pessoas se engana. Porque elas acreditam que riqueza é apenas dinheiro. Mas Napoleon Hill ensinava algo muito mais perigoso e muito mais verdadeiro. A verdadeira riqueza começa na mente antes de aparecer na realidade. Agora pense com sinceridade. Quantas pessoas você conhece que têm dinheiro, mas vivem em caos interno? E quantas pessoas você conhece que ainda não têm dinheiro, mas já perderam a riqueza mais importante de todas? A paz mental, a clareza, o controle interno. A riqueza exterior sem riqueza interior é apenas uma ilusão temporária. E a vida sempre cobra o equilíbrio. Agora me diga, se sua mente fosse um banco, o que você tem depositado nela todos os dias? Medo, dúvida, comparação, escassez? Ou você tem depositado coragem, visão e construção? Porque a mente humana funciona como uma conta invisível. Tudo o que você repete, acumula. Tudo o que você acredita, cresce. Tudo o que você alimenta, se expande. E um dia, isso se manifesta no mundo físico como resultados. Napoleon Hill dizia que pensamentos são coisas. Mas a maioria das pessoas nunca entendeu a profundidade disso. Porque se pensamentos são coisas, então o que você pensa todos os dias está literalmente criando sua realidade futura. Agora pare por um momento e observe. Você pensa como alguém que está construindo riqueza ou como alguém que está apenas tentando sobreviver? Existe uma diferença brutal entre essas duas mentalidades. A mentalidade da sobrevivência pensa em escassez constante. Vai dar certo? E se faltar? E se eu perder? Já a mentalidade da construção pensa em expansão. Como eu posso crescer?
Como eu posso melhorar? Como eu posso criar valor maior? E aqui está o ponto mais importante. Sua mentalidade não segue sua realidade. Sua realidade segue sua mentalidade. Agora, eu quero que você imagine algo. 2 homens acordam no mesmo dia. O primeiro acorda pensando em problemas. O segundo acorda pensando em possibilidades. O primeiro já começa o dia derrotado mentalmente. O segundo começa o dia criando caminhos invisíveis. Ambos têm as mesmas 24 horas, mas vivem mundos completamente diferentes. Agora me responda com honestidade silenciosa. Qual desses 2 você tem sido na maior parte dos seus dias? Napoleon Hill acreditava que o maior ativo de um ser humano não é o que ele possui, mas aquilo que ele acredita ser possível. Porque quando você muda o que você acredita ser possível, você muda automaticamente o que você se permite tentar, e quando você muda o que você tenta, você muda o que você conquista. Agora pense, quantas oportunidades você já ignorou, não porque não eram reais, mas porque sua mente disse que você não era capaz. Essa é a prisão mais sofisticada da existência humana. Uma prisão construída por crenças. E crenças são apenas pensamentos repetidos por tempo suficiente até parecerem verdade absoluta. Mas aqui está a boa notícia. Tudo o que foi aprendido pode ser desaprendido. Tudo o que foi condicionado pode ser reprogramado. Tudo o que foi limitado pode ser expandido. Mas isso exige coragem. Coragem para abandonar a identidade antiga. Coragem para questionar tudo o que você acreditava sobre si mesmo. Coragem para olhar no espelho e dizer: eu não sou mais quem eu fui ontem. Agora me diga, você está disposto a pagar o preço da mudança interna? Ou ainda prefere a segurança da mentalidade antiga que te mantém no mesmo lugar? Porque mudar a mente não é confortável, é desconstrução, é ruptura, é desconforto emocional, mas também é liberdade. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não perde nada ao mudar sua mentalidade. Você só perde as limitações que te mantinham pequeno. Napoleon Hill dizia que o homem pode transformar seu destino ao transformar seus pensamentos dominantes. Mas isso não é teoria. É prática diária. É vigilância mental constante. É recusar pensamentos pequenos. É substituir dúvida por ação. É substituir medo por movimento. Agora imagine sua mente como um solo fértil. Tudo o que você planta cresce. Mas o solo não escolhe o que cresce. Ele apenas obedece. Então a pergunta final deste capítulo é brutal. O que você tem permitido crescer dentro da sua mente todos os dias? E isso está te aproximando da vida que você diz querer ou te afastando dela silenciosamente? Porque no fim, riqueza não começa no bolso. Começa na forma como você pensa quando ninguém está te aplaudindo. Depois que você começa a entender a riqueza interior, uma nova realidade se impõe. E ela não é confortável. Porque quanto mais consciência você desenvolve, menos tolerável se torna a vida pequena. Napoleon Hill ensinava que todo ser humano carrega dentro de si 2 forças em conflito. Uma que empurra para a expansão e outra que puxa para o conforto. E a maioria das pessoas perde essa guerra sem nem perceber que ela começou. A mediocridade não aparece como um inimigo declarado. Ela não entra gritando. Ela entra sutilmente, disfarçada de descanso, disfarçada de depois eu faço, disfarçada de hoje não é um bom dia. E lentamente, sem violência aparente, ela toma espaço na sua rotina. Agora me diga com honestidade, quantas vezes você já adiou algo importante dizendo que era só um pequeno atraso? Mas esse pequeno atraso virou semanas, meses, anos. A mediocridade não destrói sua vida de uma vez. Ela te convence a aceitar menos do que você pode ser. E isso é muito mais perigoso do que o fracasso. Porque o fracasso dói, mas a mediocridade
Anestesia. Napoleon Hill dizia que o maior fracasso não é não alcançar o sucesso, mas aceitar uma vida abaixo do próprio potencial. Agora pense nisso. Quantas versões de você já foram abandonadas ao longo do caminho? Quantos projetos começaram com fogo nos olhos, mas terminaram em silêncio? Quantos sonhos foram substituídos por rotinas repetitivas que nunca foram questionadas? A mediocridade não te rouba de fora. Ela te convence por dentro, e quando você percebe, já está confortável demais para mudar. Agora pare e reflita. Você está vivendo uma vida escolhida conscientemente, ou uma vida que foi se acumulando por falta de decisão. Porque a ausência de decisão também é uma decisão. E toda decisão não tomada empurra você para o automático. Agora imagine um campo de batalha invisível. De um lado está a versão de você que quer crescer. Do outro lado está a versão de você que quer descansar. E todos os dias, sem exceção, essa batalha acontece. Mas aqui está o detalhe mais importante. Nenhum dos dois lados desaparece. O que você alimenta, cresce. O que você ignora, enfraquece. E é por isso que a guerra contra a mediocridade é diária. Não é um evento único, é uma escolha constante. Agora me responda com sinceridade interna. Quantas vezes você escolheu conforto, sabendo que estava trocando crescimento por alívio imediato? E mais importante, quantas vezes você tentou justificar essa escolha depois? Napoleon Hill dizia que a mente tende a seguir o caminho de menor resistência, mas o caminho de menor resistência nunca leva a grandes destinos. Ele leva a repetições, leva ao comum, leva ao previsível. E o previsível é o lugar onde sonhos vão lentamente desaparecendo, sem drama. Agora eu quero que você visualize algo. Daqui a alguns anos, você olhando para a sua própria vida e percebendo que não faltou capacidade, não faltou oportunidade, faltou decisão, faltou insistência, faltou coragem de romper com o confortável. E nesse momento, a pergunta mais dolorosa surge: eu poderia ter sido mais? A guerra contra a mediocridade é, na verdade, uma guerra contra o seu próprio padrão antigo, contra hábitos que te seguram, contra pensamentos que te limitam, contra versões de você que já não servem mais. E abandonar essas versões dói, porque toda mudança verdadeira exige uma morte simbólica. A morte do eu antigo. Agora me diga, você está disposto a perder quem você foi para se tornar quem você pode ser? Ou ainda está negociando com a sua própria limitação? Napoleon Hill acreditava que a mente humana pode ser treinada para qualquer nível de conquista, mas treinamento exige repetição, e repetição exige disciplina. E disciplina exige confronto diário com a vontade de desistir. Agora pense, toda vez que você escolhe o fácil, você está fortalecendo um padrão, e esse padrão vai decidir seu futuro sem pedir permissão. Agora, a pergunta final deste capítulo é direta. Você está vencendo a guerra contra a mediocridade, ou está apenas aprendendo a conviver com ela? Agora você chegou ao ponto mais perigoso de toda essa jornada. Não porque algo externo mudou, mas porque você já não pode mais dizer que não sabe. A ignorância acabou. E quando a ignorância acaba, nasce uma responsabilidade que muitos não estão prontos para carregar. Napoleon Hill ensinava que o verdadeiro despertar não é emocional, é decisional. É o momento em que o ser humano entende que a vida que ele vive é em grande parte resultado direto daquilo que ele sustentou na própria mente. E isso muda tudo, porque agora não existe mais desculpa confortável. Não existe mais não sabia, não existe mais foi a vida. Agora existe apenas uma pergunta: o que você vai fazer com tudo isso que acabou de entender? Pare por um instante, respire
e observe algo dentro de você. Existe uma parte sua que quer continuar exatamente como está, e existe outra parte que não aguenta mais ser a mesma pessoa de antes. Essa é a divisão interna mais importante da sua vida. Porque o despertar não é quando você aprende algo novo. É quando você para de conseguir ignorar o que já sabe. Agora me diga com sinceridade profunda: você está vivendo ou apenas existindo dentro de uma rotina que te anestesia? Napoleon Hill dizia que o homem pode transformar seu destino ao dominar seus pensamentos dominantes. Mas isso exige um ponto de ruptura. Um momento onde não há mais retorno psicológico. Um momento onde você decide que não vai mais negociar com a própria mediocridade. Agora imagine que sua vida inteira até aqui foi apenas o início de um treinamento. E que a partir de hoje, tudo pode mudar, mas não por magia, por decisão, por ação, por disciplina aplicada todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Agora pense, quantas vezes você esperou motivação, quando o que você realmente precisava era compromisso? Quantas vezes você esperou certeza, quando o que você precisava era movimento? Quantas vezes você confundiu medo com sinal, quando na verdade era só resistência interna ao crescimento? O despertar final é isso: parar de interpretar sua vida como vítima e começar a interpretá-la como criador. Agora me responda com honestidade absoluta. Se tudo na sua vida futura dependesse das decisões que você toma a partir de hoje, você mudaria algo agora? Ou continuaria repetindo o mesmo padrão, esperando um resultado diferente? Napoleon Hill acreditava que todo ser humano possui dentro de si uma força capaz de redefinir seu destino. Mas essa força não responde a desejo. Ela responde a decisão repetida. Agora você entende. A mente é o campo de batalha. Os pensamentos são armas. As crenças são comandos. E sua vida é o resultado final dessa guerra invisível. Agora não há mais como fugir disso. Você viu demais. Você entendeu demais. E agora só existe um caminho possível. Ou você volta a dormir dentro da sua própria consciência, ou você desperta de vez e começa a agir como alguém que assume controle total da própria existência. E aqui está o ponto final desta jornada. Ninguém vai fazer isso por você. Nenhuma frase motivacional vai sustentar sua vida. Nenhum vídeo vai mudar sua realidade sozinho. Só você pode transformar pensamento em ação. Agora feche este capítulo com a pergunta mais importante de todas. Você vai continuar sendo espectador da sua própria vida? Ou finalmente vai assumir o papel principal dela? Porque no fim, a mente não é uma prisão, nem uma bênção automática. Ela é apenas uma ferramenta, e como toda ferramenta, ela obedece a quem tem coragem de usá-la com consciência. Eu sou o criador da minha realidade. Nada pode me parar. Agora o silêncio é seu. E a escolha também. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você ainda está tentando te lembrar de quem você realmente é. Por trás dos medos, das dúvidas e de tudo aquilo que tentou te fazer desistir. E talvez, pela primeira vez, você esteja percebendo que a mudança não começa no mundo lá fora. Começa aqui dentro, na forma como você decide pensar a partir de agora. Napoleon Hill dizia que todo destino começa em um pensamento. E hoje você foi exposto à verdade mais importante de todas. Você não é prisioneiro da sua vida. Você é o criador dela. Mas isso só se torna real quando você decide agir. Não amanhã, não depois, agora. Se esse vídeo tocou a sua mente, então ele também tocou algo mais profundo. Algo que pede transformação, direção e coragem. Então eu quero te pedir 3 coisas simples, mas poderosas. Se inscreva no canal, porque essa jornada não termina aqui. Isso é só o começo de uma nova forma de pensar.
Deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam despertar da própria prisão mental. E comenta aqui embaixo: eu escolho despertar. Porque quando você escreve isso, você não está falando para o mundo, está falando para si mesmo. E talvez esse seja o primeiro passo real da sua mudança. Agora feche esse vídeo com uma decisão dentro de você. Porque no fim, não é o conteúdo que muda vidas. É a escolha de quem decide não ser mais o mesmo depois dele. E se hoje você sentiu algo diferente, protege isso, cultiva isso e não deixe essa chama apagar. O seu futuro começa no momento em que você decide não ignorar mais a sua própria consciência.